A autoliquidação do IVA não é mais do que um termo que representa um regime diferenciado no tratamento deste imposto. Há lugar à inversão do IVA, ou seja, a obrigatoriedade de liquidar esse IVA passa para o adquirente do serviço e não recai sobre o prestador ou o fornecedor do serviço, como é norma habitual. Bem-vindo ao podcast Terapia Fiscal. O meu nome é Mário Vieira, sou contabilista certificado e consultor fiscal na NBIS e vou explicar tudo o que tem que saber sobre a aplicação da autoliquidação do IVA nos serviços de construção civil. Regra geral, quando uma empresa fatura um produto ou serviço ao seu cliente, adiciona o IVA na fatura. Por outro lado, o adquirente do produto ou do serviço recebe uma fatura com IVA, ganhando o direito à dedução desse imposto contido na fatura. Assim, o método da autoliquidação do IVA é uma forma alternativa ao processo normal do tratamento do IVA a que estamos por norma habituados. Importa ressalvar que a autoliquidação do IVA ocorre apenas quando o adquirente do serviço é também ele um sujeito passivo de IVA, ou seja, quando está enquadrado num regime normal ou regime misto de IVA. Pelo que esta regra não se aplica a particulares ou sujeitos passivos que beneficiem de algum regime especial de isenção. Artigo 9º ou artigo 53 do Código do IVA. Dentro dos serviços de construção civil existem inúmeras situações, inúmeros serviços onde se aplica esta regra da inversão. Vou aqui enumerar algumas situações onde se aplica e de seguida algumas onde não se aplica. A lista é vasta, eu vou aqui enumerar apenas alguns serviços, por exemplo, onde se aplica na abertura de balas e na abertura e tapamento de roços, afagamentos, cedência de pessoal sobre orientação do cedente, colocação de caixas de ligação, construção de jardins, parques e outros trabalhos de integração paisagística, construção de parques de estacionamento e respectivas reparações e manutenções, se estas implicarem serviços de construção civil, construção de redes de rega, construção e reparação de linhas férreas, construção, montagem e reparações em linhas elétricas, depois demolições, escavações, abertura de alicerces, movimentação de terras e trabalhos de limpeza visando a preparação de terrenos para construção. Execução de betonilha e betonagem, execução de rebocos, alvernarias, cofragens, armações de ferro e montagens de vigas, instalações elétricas, instalações de pavimentos, portas, janelas, roupeiros, ladrilhos, pinturas, estuques, entre outros revestimentos, terraplanagens, abertura e preparação de poços, drenagens, impermeabilizações. Portanto, estão a ver que a lista é bastante vasta, isto é apenas um resumo. Agora, onde não se aplica a regra da inversão? Por exemplo, na assistência técnica, manutenção e reparação de equipamentos que fazem parte do imóvel. Exemplo, elevadores, sistemas de ar-condicionado, sistemas de refrigeração, aquecimento, entre outros. De ressalvar que a instalação de um ar-condicionado novo que faça parte integrante de um edifício está sujeito ao regime de autoliquidação, enquanto que a assistência técnica, a manutenção e a reparação desse mesmo ar-condicionado já não está sujeita ao regime da autoliquidação. Depois, outros serviços que não estão sujeitos a este regime de autoliquidação, por exemplo, remoção de entulhos e limpeza de obra, serviço de engenharia e arquitetura, de topografia e de projetistas, ou serviços de inspeção de equipamento e de instalações, também entre outros.
Sempre que haja dúvidas sobre quais os serviços inerentes à autoliquidação ou não, convém consultar a portaria número 19 de 2004, de 10 de janeiro. E lá sim estão elencados todos os serviços sujeitos à autoliquidação. Mas para entender melhor, eu trouxe aqui dois casos práticos que vai certamente esclarecer melhor a aplicação ou não do regime de autoliquidação. E no primeiro temos o Sr. Manuel, uma pessoa particular, que contrata à empresa Parte Tudo na Hora Limitada um serviço de restauro completo da sua habitação. Este serviço irá incluir a substituição do piso de toda a casa, a pintura das paredes e a substituição da rede elétrica e da rede de águas. Tratando-se no seu conjunto de um serviço de construção civil que inclui materiais e mão de obra, mais ou menos numa proporção de 50% cada, a fatura a emitir por esta empresa ao Sr. Manuel deverá conter IVA à taxa de 23%, pois este adquirente não é um sujeito passivo de IVA. Por outro lado, no caso 2, temos esta mesma empresa, a Parte Tudo na Hora Limitada, que foi contratada por uma sociedade de advogados, esta sim, um sujeito passivo de IVA enquadrada no regime normal, e esta sociedade de advogados contratou à empresa fornecedora a remodelação integral do seu escritório. E o que é que inclui? Pinturas, colocação de pisos, substituição de portas e janelas, remodelação das casas de banho e colocação de ar-condicionado em todos os gabinetes. Neste caso, a fatura deverá ser emitida sem IVA, com a expressão IVA autoliquidação. Porquê? Porque este cliente, a sociedade de advogados, é um sujeito passivo de IVA e este cliente fica assim obrigado a liquidar ele o imposto, o IVA, ao Estado. Mas, como é um sujeito passivo de IVA, tem o direito à dedução deste IVA. Logo, no mesmo período, vai fazer a dedução desse IVA. No fundo, liquida e deduz, ou seja, é aquilo que nós chamamos o efeito nulo. Qual seria o grande problema se esta fatura tivesse sido erradamente emitida com IVA à taxa de 23% a esta sociedade de advogados? Uma vez que esta está erradamente emitida com IVA, ao invés de estar emitida com IVA autoliquidação, não cumprindo assim com o disposto no artigo 36 do Código do IVA, este imposto pago pelo adquirente, a sociedade de advogados, não é dedutível. Exemplo, se este serviço de remodelação deste escritório ascendesse a 100 mil euros e a fatura emitida com IVA, portanto com o acréscimo do IVA a 23%, totalizaria 123 mil euros, os 23 mil euros pagos pelo adquirente ao fornecedor relativos ao IVA não podem ser deduzidos. Logo, esta sociedade de advogados estava aqui a perder estes 23 mil euros. Agora já sabe, principalmente quando está na qualidade de adquirente de serviços de construção civil, tenha muita atenção às faturas recebidas dos seus fornecedores. Muita atenção se elas deveriam estar com a expressão autoliquidação e ao invés disso trazem o valor do IVA à taxa normal. E claro que o meu conselho é, em caso de dúvida, numa situação dessas, contactem o vosso contabilista certificado, que é a melhor pessoa para vos alertar ou informar se efetivamente aquela fatura foi bem emitida pelo vosso fornecedor ou não. É muito importante fazê-lo antes de efetuar o pagamento ao fornecedor. É tudo por hoje. Espero ter esclarecido algumas das dúvidas sobre o tema autoliquidação do IVA e espero-vos no próximo podcast Terapia Fiscal.